Olá, estamos ao vivo aqui no podcast do O Conselheiro. Eu sou a Janaína Otis e hoje eu estou aqui com o Thiago Mazeu. É isso aí, é um prazer estar aqui, batendo um papo com você, falando com a nossa audiência também. Eu sou Thiago Mazeu, especialista do movimento humano. Eu trabalho principalmente com a saúde do movimento, né? Então eu olho para o movimento de uma forma mais profunda, através de testes, onde eu realmente descubro como que está o corpo da pessoa. E isso tem toda uma relação da saúde física, tem toda uma relação com a saúde emocional, com a espiritualidade. E é isso que a gente vai fazer aquele bate-papo hoje. E vamos aprofundar um pouco esse conhecimento aí. Olha, eu tenho muitas dúvidas, tá? Vamos lá, vamos começando pelas minhas dúvidas. Me explica mais o que você faz. É uma análise funcional Isso, análise funcional do do movimento. movimento, é do caminhar. Como que isso funciona? Como que é? Como que você analisa a pessoa? Certo. A análise funcional do movimento, o que ela faz? Ela identifica como que estão os padrões corporais. A vida é movimento, certo? A gente tem que se Sim. mexer. Exercício físico, levantar, sentar. Então nós temos os movimentos feitos pelo nosso corpo. Só que ao longo da vida, a gente desenvolve um monte de limitações físicas, a gente pode chamar assim. Essas limitações físicas, elas limitam o movimento, elas limitam a mobilidade, elas limitam a estabilidade. E quando a gente tem a mobilidade e a estabilidade comprometidos, o gesto motor, o movimento fica comprometido. E é assim que surgem as dores e as lesões, a partir da falta de mobilidade e da falta de estabilidade. Aí que começam as dores na lombar, no joelho, nos ombros. E aí aonde é o local da dor, nunca é aonde está o problema. Ali é o final. A Nossa. causa da dor está sempre longe do local da dor. E o que eu faço? Através da análise funcional, eu identifico a causa da dor. E quando a gente identifica, a gente pode oferecer a solução com exercícios corretivos. Mas essa análise, assim, é só para quem é atleta ou qualquer pessoa pode. Você recomenda fazer essa análise? Ótima pergunta, porque a análise funcional ela é para todo mundo. O atleta é muito beneficiado porque ele melhora o gesto motor dele, então ele melhora o movimento. Então ele ganha o quê? Ele ganha performance. Então Sim. melhora. Esse conhecimento foi o que levou a nossa equipe a trabalhar com o Comitê Olímpico no Rio de Janeiro, nos Jogos Pan-Americanos, né? Então a gente aplicava isso nos atletas para identificar o que estava comprometendo a performance deles. E ao identificar, a gente aplica a correção, então melhora a performance. E também previne as lesões nos atletas. Só que tudo que serve para o atleta serve para pessoas comuns, que treinam e que têm os seus movimentos do dia a dia. Essas limitações físicas também comprometem a performance das pessoas que não são atletas e também causam as dores e lesões. Então é muito importante aplicar a análise funcional completa, identificar e aí sim tem o caminho, tem o norte para corrigir essas limitações físicas e deixar a pessoa com um corpo mais funcional, um corpo mais ativo, livre dessas limitações. Isso então é para todo mundo, né? Independente da idade. Né? Seria para aquela pessoa, por exemplo, mais velha que quer brincar com o netinho e às vezes não consegue pegar no colo. Tô falando isso porque a minha mãe é Já assim. está pensando. Não, a minha mãe, ela fala assim, não consegue pegar a minha filha no colo porque, ela fala assim, a vovó não tá aguentando, não. Mas ela poderia se beneficiar com isso. Ou lá atrás, né? A pessoa já pensar nisso lá atrás, né? Quando é mais jovem para pensar, para ter uma velhice melhor. Seria Uau! isso. Você tocou num assunto assim que para mim é muito, muito forte, porque às vezes as pessoas não têm essa característica preventiva. Espera o problema acontecer para daí falar, nossa, o que eu preciso fazer? Ah, eu vou atrás disso, vou atrás daquilo. E é como muitas pessoas me procuram, quando já estão com muitas dores, uma dor muito forte na lombar, uma lesão na lombar ou nos joelhos. Só que o preventivo é o melhor cenário. Quando você entende que você pode ter uma terceira idade saudável, você pode envelhecer com saúde. Só que para envelhecer com saúde, você precisa olhar para essas limitações físicas que vão te causar a dor lá no teu futuro. E você consegue
recuperar isso, você consegue restaurar a função e não desenvolver esses problemas. E não esperar resolver para depois corrigir. Então isso é a visão mais ideal, mas que é rara. Mas quando isso acontece, realmente é muito bom. Muito bacana. Vamos prevenir, né? Melhor do que chegar lá na frente, lá com mais idade, ter que ficar fazendo tratamentos e mais tratamento tomando remédio, né? E olha só, Thiago, nós estamos ao vivo e recebendo aqui várias perguntas. Teve uma pessoa que perguntou aqui o seguinte, olha, quando eu faço corrida, dá uns 10 minutos ali de corrida, eu começo a sentir dor no joelho. O que eu posso fazer para melhorar isso? Ótima pergunta. Isso para mim é muito comum, porque também a gente traz no nosso assunto. É uma limitação física. É uma limitação geralmente muscular. Existe um músculo na nossa perna que quando ele fica encurtado, ele é um músculo do quadril. Chama banda iliotibial. Quando a banda iliotibial fica encurtada, de tanto fazer a passada da corrida, aquele movimento de flexão, extensão, por esse músculo estar disfuncional, encurtado, ele começa a dar um atrito na lateral do joelho. Então é até uma síndrome conhecida que chama síndrome do joelho de corredor. Talvez você tenha a síndrome do joelho do corredor, então já fica sabendo o que é. O que precisa ser feito? Identificar se é isso mesmo. Então a análise tem um teste, a análise funcional tem um teste específico para esse músculo. Quando a gente identifica esse encurtamento, a gente entra com as técnicas para restaurar a flexibilidade desse músculo. E como é feito? Através da liberação miofacial. Miofacial é um tecido que reveste o músculo. Quando ele está aderido, quando ele está preso, ele não dá liberdade motora para o músculo e nem liberdade de contração. Então a gente solta a miofáscia, as aderências miofaciais, e entra com um trabalho de ganho de flexibilidade desse músculo. Esse músculo volta a ficar funcional e geralmente, na maioria dos casos, essa lesão, essa dor no joelho passa. Porque eu não trato a lesão. Não é função do educador físico. É função do fisioterapeuta, do médico. Só que eu trato o quê? A função muscular. E ao melhorar a função muscular, lá na outra ponta, que é onde está a dor, melhora. Então a gente melhora a causa da dor. Muito, muito interessante. Isso é muito importante. E tá chegando aqui várias perguntas, ó. Muita gente sofre de dor na lombar. Uau. Eu acho que é muito comum, né? E muitas pessoas, às vezes, só vai lá, tô com dor na coluna, vai correndo no hospital, porque é uma dor muito intensa, né? Muito intensa. E toma aqueles medicamentos, aquelas injeções. Tem alguma coisa que essas pessoas podem fazer para amenizar isso ou melhorar? Muito, muito bom. E por que são muitas pessoas? 84% da população sente dor lombar em alguma fase da vida, segundo a OMS. Então, assim, a cada 10 pessoas, mais do que 8 pessoas vão sentir dor, né, na lombar em alguma fase da vida. Por que isso acontece? Porque a lombar é uma região que tem um padrão que precisa de estabilidade. Só que tem muitos músculos do quadril ou da parte de cima, que é da torácica, que quando eles estão disfuncionais ou então quando eles estão limitados, eles geram muita sobrecarga lombar. Então, igual eu falei do joelho, que o local da dor não é onde está a causa da dor. Então, mesma coisa, a dor lombar, a causa dificilmente está na própria lombar. A causa da dor lombar vem da torácica, vem do quadril, dos dois ao mesmo tempo. Da onde a pessoa nem imagina, né? Onde a gente nem imagina e nem olha para isso. E às vezes fica pensando só na lombar, tomando um medicamento, mas a causa da dor que vem lá da torácica ou vem do quadril nunca é olhado. Então a análise funcional ela faz isso, ela vai olhar para os músculos do quadril, ela vai olhar para a função da torácica e identifica o que está funcionando bem e o que não está funcionando bem. A gente identifica e fala, aqui estão as causas da tua dor lombar, vamos trabalhar. Aí a gente entra com os exercícios corretivos, melhora a torácica, melhora a flexibilidade, a mobilidade dos músculos do quadril e a consequência é o quê? Ter uma lombar mais saudável que para de doer. Eu acho que é por isso que muitas pessoas passam a vida inteira com dor na lombar e o problema não é na lombar. Não é na lombar. O pessoal às vezes, é o colchão, a lombar nasceu para doer, é porque eu estou muito tempo sentado. Todas essas coisas podem predispor que tenha mais dor ou não. Mas, na verdade, o que causa dor e lesões na lombar são as limitações físicas, principalmente
da torácica e do quadril. Interessante, né? É muito, muito interessante. O Pablo, eu vi uma mensagem do Pablo uma vez que me intrigou muito. Que ele disse o seguinte: todo problema que a gente tem físico no corpo, ele tem uma origem na nossa mente. Como que isso pode acontecer? Como que uma dor que eu tenho lá no pé tem origem na minha mente? Isso é interessantíssimo, eu venho estudando muito isso. E eu abordo isso quando eu faço análise funcional com os meus alunos, né, com os meus clientes. Eles falam, mas da onde vêm essas limitações físicas? Por que que eu tô com o quadril todo encurtado? Por que que eu tô com a região do ombro aqui travada? E isso tá gerando dor lombar ou tá gerando dor nos joelhos? Eu falo, olha, é falta de estímulo, você nunca trabalhou isso, né? Mas o que eu mais venho estudando realmente é a relação das emoções, dos traumas adversos de infância, dos bloqueios emocionais que se expressam no corpo de diferentes formas, inclusive como bloqueios físicos. Eu até gosto de usar esse nome. A pessoa tem bloqueios emocionais, que é aquele trauma que ela vivenciou em alguma fase da vida, um bloqueio feito por um pai, por uma mãe, por um professor, por um pastor, por um padre, né? Tem aquela história dos pés bloqueadores, né? Alguém que te deixou numa situação que você ficou com um medo muito forte daquilo, você, quando criança, ou até mesmo em outra fase da vida, você não sabia como lidar com aquilo, aquilo vai para o teu subconsciente, só que a memória vai sendo expressa no nosso corpo. Ela é expressada no nosso corpo como uma limitação física, como um encurtamento, uma aderência miofacial. Isso fica preso no corpo. Então, se a gente tentar corrigir única e exclusivamente olhando para a parte física, não é correto, porque nós somos seres triunos, corpo físico, emocional e espiritual. Então a gente precisa olhar para o todo. Então eu sempre falo isso para os meus alunos. Olha, vamos cuidar da parte física, mas é muito importante que você olhe também para a tua parte emocional. O que você ainda está guardando dentro de você? Qual bloqueio você teve? Qual trauma que você vivenciou que você ainda não ressignificou, que você não perdoou quem tinha que perdoar? O que você está guardando no teu campo emocional que está se expressando no teu corpo físico? Porque se a gente corrigir só a parte física, de certa forma o corpo vai achar uma outra forma de mostrar aquilo que está dentro de você que está te bloqueando para a vida mesmo. Aquele bloqueio emocional ele vai se manifestar de alguma outra forma. O teu corpo tende a expressar novamente esse padrão. Então é muito importante fazer um trabalho de desbloqueio emocional, de ressignificação de sentimentos como mágoa, perdão, rancor, né? Que a gente guarda dentro e junto fazer um trabalho físico de desbloqueio físico. E aí sim que você vai atingindo o quê? A prosperidade, a plenitude física, espiritual e emocional. Fez sentido? Fez sentido e veio uma coisa na minha cabeça aqui agora, o seguinte. A mente da gente é algo que não é palpável, né? E aí, eu acho que é um recurso, né, que o seu cérebro está usando, vou mandar um sinal pro corpo gritar, olha, tá com um problema, acorda, essa dor aqui não é aqui, é na sua mente, acorda, vamos resolver esses problemas. Seria mais ou menos isso? É não só mais ou menos, como é exatamente isso. Hoje eu vejo que é como um sinal de amorosidade, né, de Deus, de que tá chamando você para você olhar mais para o que você precisa de fato olhar. Porque quando a gente guarda esses sentimentos, quando a gente não ressignifica, quando a gente não entrega a nossa vida de fato nas mãos do Criador, e tudo isso a gente acha que nós que devemos lidar com isso, com as nossas forças, com as forças do nosso braço, isso não é possível. Então isso começa a se manifestar no nosso corpo como um chamado para a tua alma, para o teu ser espiritual e emocional olhar para o que precisa ser olhado. Olha, eu tô aqui. Você não precisa ficar carregando isso. Você não precisa guardar esses sentimentos.
Vamos limpar isso, vamos lavar isso, vamos ressignificar? Como um rio, né? A gente olha para a sabedoria da natureza. Quando a gente olha para um rio, como que é um rio? O rio, ele é fluido, ele não guarda aquilo. Então, uma sujeira que cai ali, um óleo que cai no rio, o que que ele vai fazer? O rio vai lavar. Agora, se você represar aquilo, se você jogar um óleo num lago que está represado, como que aquilo vai ficar? Vai ficar ali o tempo todo. Aquele E óleo não vai vai ser ficar, lavado, não vai né? ser lavado, ele vai ficar preso. Uhum. Então é como a gente pode fazer com a nossa vida. Se você solta o fluir das águas ou se você deixa aquilo represado. Então, a partir do momento que você se lava e deixa o rio fluir, todos esses sentimentos, você pode tirar eles presos de dentro de você e lavar isso e deixar isso embora. E aí a tua vida também começa a fluir, sem esse peso, sem essa carga, né? Então, hoje isso faz tanto sentido para mim porque isso aconteceu comigo. Eu vim de uma história de uma família que teve muitos episódios. Acho que não tem nenhuma que não tem, mas a minha teve muitos episódios. E eu, por muitos anos, guardei todos esses sentimentos dentro de mim. Sentimento de raiva, Não falava, não não conversava. falava, não dava um outro sentido para aquilo. Eu falava, como é que fizeram isso comigo? Como que a minha mãe fez isso comigo? Como que meu pai me abandonou e me deixou aqui? Não fez o papel que ele precisava fazer. E eu não entendia várias questões. Que eles também foram vítimas de outras pessoas, né? Que eles deram o melhor que eles deram com as condições que eles tinham, com a consciência que eles tinham. E eu guardei, eu represei todos esses sentimentos dentro de mim, ficaram presos mesmo. E eu confesso que eu adoeci mesmo. Eu mesmo sendo da área da saúde, gerando saúde e qualidade de vida através do exercício para as pessoas, eu mesmo adoeci. Bem no meu campo físico mesmo, eu desenvolvi uma tireoidite de Hashimoto. Eu tenho. Eu tava com a minha frequência cardíaca alterada, sentindo muitas dores no corpo. E era uma coisa que você falava, nossa, como é que eu trabalho com pessoas que têm dores e lesões e eu mesmo sentindo tantas dores no meu corpo? Por quê? Porque era uma manifestação almática sendo expressada através do meu corpo, através de doença, através de dores físicas, muita mágoa, muito rancor, tudo isso guardado. Até que eu comecei a buscar de todas as formas como que eu poderia melhorar, comecei a me autoconhecer, a me autodesenvolver, e foi assim que eu vim parar no Método IP, né, com o Pablo Marçal, e falei, já não foi o primeiro autocuidado que eu tive, eu já tinha buscado outras imersões, outros, mas no Método IP foi aonde eu de fato ativei a minha identidade. Eu entendi que de fato eu sou filho do Criador, imagem e semelhança de Deus, que eu já sou aprovado por Deus, então eu não preciso ser aprovado por mais ninguém, nem pelos pais, pela minha esposa, nem pela minha filha, porque hoje eu sei quem eu sou. Hoje de fato eu sou filho de Deus. Então isso foi a virada de chave para que todas as outras coisas começassem a fluir na minha vida, para que eu abrisse aquela represa. Então, literalmente, eu fui lá naquela represa de emoções presas e eu comecei a cavar e abri um buraco e a minha represa virou um rio. E hoje eu estou fluindo, fluindo no amor, fluindo na graça, me amando cada vez mais. E com isso eu estou abrindo caminho para transbordar isso ao próximo. Porque quando você não vai para dentro de si próprio, quando você não se ama com profundidade, como que você vai oferecer isso para o outro? Não é natural. Você está sendo artificial, você está tentando dar para o outro aquilo que você não tem. Como que você dá o que você não tem? É impossível. Você só pode dar aquilo que você transborda. E assim foi comigo, quando eu comecei a entender de fato quem eu era. Que eu entendi que eu sou imagem e semelhança do Criador, um filho de Deus. Aí eu me olho e falo, nossa, que coisa maravilhosa que eu sou. Eu sou uma peça única. Não tem nenhuma no mundo exatamente igual a mim. Então olha a pérola que Deus colocou no mundo. E essa pérola sou eu.
E eu comecei a me amar cada vez mais. Eu comecei a me cuidar cada vez mais. Eu comecei a buscar mais conhecimento, mais sabedoria, mais intimidade com Deus. E tudo isso começou a inundar a minha represa. E eu abri um buraco na minha represa e começou a fluir como um rio, que não para de vir amorosidade de Deus, e isso passa por mim e continua fluindo. E é assim que eu lavei os sentimentos negativos guardados dentro de mim, é assim que eu lavei tudo que estava guardado, e eu tô melhorando a cada dia mais, me amando a cada dia mais, amando mais o próximo, amando mais a minha esposa, a minha filha, e tá fluindo, esse é o fluir da vida. Forte seu depoimento, olha. Isso Bom, né? é muito bom, porque a gente, às vezes, cuida só de uma parte, né? Você quer só o trabalho, ou só cuida só do corpo, e a gente não é só uma coisa, né? Uhum, A gente tem que cuidar de tudo, uhum. do espiritual, do seu corpo físico, da sua mente, de tudo. Total. Muito bacana mesmo. Bacana. Agora vamos falar um pouquinho sobre você. Então, eu sou engenheira agrônoma. Eu tenho mestrado e doutorado na área, sou formada, né? E hoje eu trabalho com crédito rural. Eu ajudo os produtores rurais a conquistar aquilo que às vezes era impossível para eles. Para mim é muito gratificante trabalhar com isso, porque não é só olhar assim, Janaína trabalha só com o sistema financeiro, aquela coisa fria. Não. É muito mais do que isso, porque você olhar para uma família e ver que você fez parte, de alguma forma contribuiu para melhorar as condições de vida daquela família, as condições de trabalho daquela família, assim, é uma satisfação muito grande para mim. Um exemplo, eu lembro a primeira operação que eu fiz de crédito foi para comprar um trator. O produtor queria comprar um trator. E quando que ele poderia comprar esse trator? Ele sozinho, né? Então ficaria muito difícil. Só que aquilo era fundamental para ele exercer o trabalho dele, ter mais tempo com a família dele, que ele ia mecanizar, então acaba tendo mais tempo com a família. E aí foi assim, divisor de águas, né? Quando eu comecei a fazer, eu falei, nossa, isso aqui é muito bom. Eu consegui fazer essa operação de crédito para ele, ele conseguiu comprar o trator que ele precisava, e a vida dele prosperou mais por causa disso, né? Então, para mim, foi realmente um divisor de águas, quando eu vi que poderia mudar a vida das outras pessoas com a minha profissão. Isso, para mim, foi fundamental. E eu sou filha de produtor rural. Eu sei da dificuldade que é. O que os meus pais passaram e passam. Meus pais ainda trabalham na roça. Meu pai com 74 anos e minha mãe com 72 estão lá ativos ainda na lida do campo, né? E eles gostam disso, né? E até brinquei da questão da minha mãe, né? Da minha mãe, às vezes, tem um pouco de uma falta de mobilidade, às vezes, por não fazer tanto exercício, mas o meu pai, pelo contrário, é extremamente ativo, ele anda e nem parece que tem 74 anos, é muito, muito ativo. Mas é uma vida sofrida na roça, mas tem suas vantagens. Então, por ser filha de produtor rural, eu sei bem como é. Eu sei bem como é difícil as coisas lá. Então, ajudar os produtores hoje, para mim, é minha missão. Pode ser que Deus coloque outra missão na minha vida, mas hoje, nesse momento, tem essa missão de ajudá-los de alguma forma, ou levando informação para eles, ou qualquer coisa que eu puder ajudar, ou através do crédito mesmo. De alguma forma, eu quero ajudar esses produtores. Certo. Agora, me veio aqui uma vontade, né, um desejo de te fazer uma pergunta, porque, principalmente, olhando para a natureza, né? Sim. Então você sente ali o trabalho feito na terra mesmo. Como que você enxerga a espiritualidade, né? A intimidade com Deus dessas pessoas que trabalham no campo? O que você acha que é importante para eles entender e como que eles podem, no trabalho deles, na vida rural, ter mais resultados ou olharem mais para essa questão da intimidade com Deus
vendo essa questão toda da lógica natural da natureza, da terra fértil, da semente, como que você pode contribuir para que essas pessoas tenham também prosperidade e para que elas, não só prosperidade financeira, mas que elas tenham uma prosperidade espiritual? Uau! Eles trabalham com a terra. Isso é muito forte, né? Esse trabalho com a terra. Você ter esse trabalho de preparar, de nutrir um solo, de colocar uma semente no solo, de cuidar, aquele cuidado. É a mesma coisa com a gente, nós seres humanos, né? Nós somos um campo fértil, né? Que tem que ser cuidado todos os dias, irrigado todos os dias e nutridos com a palavra também, que é importante. E para o produtor rural, ele tem uma missão que é levar alimento. Alimento é vida, né? Ninguém vive sem o alimento. Então, o produtor rural, ele é fundamental nisso. Tirando todas as técnicas de manejo, mas eu acho que uma coisa que influencia muito é o lidar da terra e com as plantas e com os animais também. Qual a energia que ele está colocando ali? Como que ele está lidando com aquilo? Ele está lidando com amor, com carinho, ou ele está ali com ódio, não está gostando daquilo? Eu acho que a energia que ele deposita ali naquela planta que ele está cuidando, de alguma forma, transfere ali nos frutos que depois vão ser comercializados, né? E a pessoa que está consumindo aqueles alimentos vão sentir aquilo. Hoje eu vejo muito em relação à agricultura orgânica, que é bem diferente da agricultura convencional, não só no sentido de não poder usar os agrotóxicos, os químicos, né? Mas no sentido do cuidado, no cuidado que aquele produtor orgânico ele tem, porque ele leva isso como estilo de vida para ele. Não é simplesmente plantar, colher e vender. É o estilo de vida dele. Ele deposita ali todo o amor que ele tem ali pela natureza, porque ele está sempre pensando em preservar, sempre pensando como que ele pode contribuir para preservar aquela natureza. E eu tenho uma pessoa que eu atendo que uma vez eu fiz a seguinte pergunta para ela. Ela trabalha com orgânico há muitos anos, né? Tem uma experiência fantástica com orgânico. E eu perguntei para ela o seguinte: a senhora trabalha com orgânico, comercializa, e a embalagem? A senhora não utiliza aquela embalagem que é biodegradável? Olha como que ela foi profundo no negócio. Falei assim, não, eu não utilizo a embalagem biodegradável. Mas por quê? Porque a embalagem biodegradável não seria o óbvio, assim, vamos colocar lá, já que eu estou trabalhando com orgânico. Ela falou assim, não, porque quando eu fui pesquisar como que essa embalagem é produzida, ela traz mais malefício para a natureza do que a embalagem comum. Então, hoje eu uso a embalagem comum. Porque ela não vê só o imediatismo ali. Quem realmente trabalha com isso, tem essa preocupação, ele está preocupado com a cadeia inteira. Inclusive com o sentimento que ele está colocando ali naquele lidar com as plantas e com os animais. Os animais, então, a gente percebe mais ainda, né, quando os animais eles são bem cuidados, independente se é uma vaca que vai produzir leite ou um boi que vai entrar para o abate, ele tem que ser respeitado e tem que ser bem cuidado, porque isso vai fazer diferença lá no produto final. Um exemplo, o porco, antes de ser abatido, ele tem que estar calmo, ele não pode estar estressado. Então, se dá um banho nesse animal para ele ficar tranquilo, porque eu vou ter uma qualidade de carne muito melhor. Não é só porque você vai abater um animal que você vai maltratar ele, vai tratar assim de qualquer forma. Não, você tem que ter sim esse cuidado, esse carinho. E eu vejo muito disso principalmente quem trabalha com gado de leite, porque, olha, para trabalhar com gado de leite tem que gostar muito. Muito mesmo, tem que ter muito carinho, porque o custo altíssimo e às vezes o retorno é muito baixo. E eu vejo o cuidado que esses campeiros, né, têm
e manusear a vaca. Muitos lugares antes de entrar, dessas vacas entrarem em ordenha, eles colocam música para essas vacas, para elas ficarem tranquilas. Dão um banho mesmo, né? Pulveriza a água em cima delas com um ventilador, para elas ficarem relaxadas. O leite vai fluir mais e um leite que vai sair com melhor qualidade. Então, não é só simplesmente produzir um alimento. É você produzir um alimento com amor e carinho. E isso, com certeza, vai ser repassado para quem vai estar consumindo esse alimento. Então, vai muito além disso. E claro que a mão divina está em tudo isso, né? Para mim, Deus colocou os animais aqui, colocou as plantas para nos servir também. E a gente tem que cuidar bem dessas plantas e desses animais. Nossa, muito bom, muito bonito. Entender quando a pessoa adquire mais consciência como tudo muda, né? O conhecimento, ele é fundamental, né? Que as pessoas aumentem o seu conhecimento e apliquem o conhecimento, porque daí é a sabedoria, né? Então é a sabedoria de diferentes áreas sendo aplicada, né? Queria também que você me falasse um pouco sobre o que eu ouvi o Pablo falando e me marcou bastante, que, por exemplo, quando você pega uma manga, uma fruta, né? E você descasca ela e você comeu ela, né? Então você comeu ela. E aí quando você terminou de comer ela, você encontra lá aquela parte de dentro. O que é aquela parte de dentro da manga? Ali é a semente. É a semente. Sim. E quando você olha para aquela semente, o que você enxerga? A semente de uma manga, por exemplo. O futuro. O futuro. E o que é o futuro? O futuro tem que ser cultivado, né? Porque aquela semente que, se não for colocada num ambiente favorável e dar todas as condições favoráveis para ela, ela não vai germinar, não vai crescer e não vai se transformar numa árvore e dar outros frutos. Isso, exato. Então ele mostrou que aquela semente de manga, ela pode continuar sendo apenas uma semente de manga. Mas se aquela semente for colocada numa terra fértil, ela vai crescer, né? E ela for irrigada também, né? Ela vai crescer e ela vai virar uma mangueira, né? Então, que em uma semente, ela não é uma semente única e exclusivamente, ela é uma mangueira. E que todos nós somos. Só que tem pessoas que passam a vida toda ainda na fase da semente. Mas tem pessoas que entendem que ela carrega dentro dela uma grande potência. A potência de virar uma grande árvore e dar muitos frutos. E ilimitados, né? Vai dando frutos ilimitados para as outras pessoas. Olha, olhando para a natureza, nem toda semente, mesmo com um ambiente favorável, ela vai germinar. Ela precisa passar por uma espécie de estresse para ela germinar. Algumas sementes estão dormentes. Fisiologicamente, ela tem essa fisiologia de estar dormente e ela precisa passar por, às vezes, estresses severos para poder germinar. Exemplo, a alface. Se você pegar a alface e plantar diretamente, às vezes ela não vai germinar. Ela precisa passar por um estresse a frio. Ela precisa passar por uma baixa temperatura para desenvolver mecanismos para ela conseguir quebrar a dormência e vir a germinar. Talvez esses seres humanos que estão aí só na fase da semente são sementes dormentes. E aí precisa passar por um processo mais difícil, mais estressante para conseguir germinar. Talvez seja por isso que muitos não germinam. Exatamente. Precisa ser colocado sob pressão, né? Exatamente, colocado sob pressão para poder romper. Isso. Romper a fase da semente. Romper a fase da semente, depois romper a fase do solo, porque a semente ela está germinando lá no solo. Você imagina, a primeira folhinha que está saindo, ela tem que
romper toda aquela camada de solo. E às vezes para ela é muita coisa. Que seja 5 centímetros, mas você imagina, para uma semente estar rompendo, é muita coisa, mas não pode desistir. Imagina se a semente resolve desistir no meio do caminho, só está faltando 2 milímetros ali para ela chegar na superfície e ela resolve parar. Ela vai morrer. Ela não vai seguir. Mesma coisa a gente. Às vezes está faltando pouco e a pessoa desiste. Está faltando pouquinho para chegar no sol, para você tomar sol e continuar o desenvolvimento, né? Porque a semente, ela tem uma reserva, né? Ela tem uma reserva justamente para ela conseguir chegar, romper esse solo e ver a luz do sol, porque ela precisa da fotossíntese, né? Para desenvolver. Precisa de luz. Precisa de luz para se desenvolver. Mas para chegar até essa luz, tem esse esforço, tem essa pressão, tem todos esses mecanismos. Imagina se ela desiste do meio do caminho. Não vou. Ou a reserva dela acabou e ela não consegue subir mais, né? Para romper ali. Até chegar à luz do sol e crescer. Então, eu acho que são vários desafios que a gente passa na vida e às vezes a gente tá quase perdendo a energia e por um momento... Não, falta pouco. Aí falta aqueles 2 milímetros ali e consegue e chega lá, né? E desenvolve. Exatamente. Muito bom. Aquela história aquela imagem, né, do diamante, né? Que às vezes você tá lutando e quando você desiste, ele tá a alguns centímetros de você encontrar ele ali na terra, né? É isso mesmo. E me fala uma coisa, qual a mensagem que você pode enviar para quem seria essa mensagem? Pro produtor rural? Produtor rural, todos que trabalham com agro, né? Então, qual a mensagem que você pode mandar para todas as pessoas que trabalham com agro, o produtor rural, do que você pode contribuir para que ele tenha uma vida muito mais próspera em vários sentidos? Olha, eu acho que a minha missão aqui é fazer um movimento para o agro. O agro aí precisa ser visto como deve ser visto, não como vilão. Hoje, muitas pessoas olham para o agronegócio como se fosse um vilão. Não é um vilão. É graças ao agronegócio que a gente tem comida na nossa mesa, porque tudo gira em torno disso. E acabar com essa visão de que o produtor rural é vilão da história, não é. Não é vilão. Então, hoje eu estou aqui no Conselheiro, acho que não é por acaso. Não é por acaso que tem um engenheiro agrônomo aqui no Conselheiro. É para colocar o agro no local onde você nunca viu. Onde o agro deve estar, deve ser respeitado. Ele deve estar no topo, porque é o agronegócio que movimenta esse país. Nós somos o agro, então a gente é a força do campo. E eu estou aqui para representar todos vocês do agronegócio. Tiago, você já aplicou essa análise funcional em muitas pessoas aqui no ecossistema do Pablo, não já? Ah, sim. Quando eu vim para cá, quando eu entrei para o Conselheiro, com esse conhecimento, inclusive com o objetivo de que mais pessoas tivessem acesso a esse conhecimento, porque quanto mais pessoas fizerem a análise funcional do movimento e mais profissionais de educação física utilizarem a análise funcional de treinamento na sua metodologia, na metodologia deles, muito mais pessoas serão impactadas com menos dores, menos lesões, mais performance, então o esporte brasileiro vai ganhar. Então, quando eu entrei aqui, o pessoal descobriu, né? Nossa, nem sabia muito, porque as pessoas não têm muita consciência do que é análise funcional e todos os benefícios que ela traz. Então, aí eu fui apresentando para as pessoas aqui do ecossistema do Pablo. Então, muitas pessoas fizeram, o Nésio fez, quem mais? O Henrique Câmara fez, o Darlan fez, o próprio Pablo Marçal fez há pouco tempo atrás. E os resultados são, assim, incríveis, porque são resultados muito diferentes de pessoa para pessoa. Então, o Pablo estava sentindo um desconforto no ombro, e aí eu identifiquei o que estava causando aquele desconforto. O Nésio, vários encurtamentos, principalmente na região do quadril. Ele tem uma dorzinha aqui na lombar, então você começa a pegar, mesmo pessoas que já estão num alto nível de desenvolvimento físico, também espiritual, emocional, mas que o corpo ainda tem uma memória dessas limitações físicas. E aí, em vez de ficar um treinamento aleatório, eu acho que isso vai fazer bem, claro que eles precisam correr, pedalar, fazer a musculação,
mas fica um treinamento muito mais objetivo, Intencional. intencional daquilo que está limitando a performance deles e causando as dores, o desconforto no ombro de um, a dor na lombar do outro, a falta de performance ou de evolução em certa modalidade. Então você consegue ficar muito mais objetivo, você tem um mapa e aí você vai lá e resolve de fato. Você diria que você, com essa sua análise funcional, você acha bloqueios que eles não conseguiram ver até esse momento? Sim, mas ao mesmo tempo eu vejo também em pessoas que são muito desenvolvidas emocionalmente, espiritualmente, que eles já resolveram muitas questões emocionais da vida dele, mas a memória física ainda fica. Entendi. Então, pensa que a pessoa faz um desbloqueio. Para quem não sabe, um desbloqueio emocional, você traz a imagem, você traz aquele sentimento à tona e você põe aquilo para fora, ressignificando com um grito, né? Você fala intensamente que você não é aquilo que te falaram. Então você faz um desbloqueio emocional. Mas cadê o desbloqueio físico? Então você desbloqueou emocionalmente, mas o bloqueio físico ainda fica lá. Então a gente precisa ir lá e olhar para aquilo, trabalhar a mobilidade, soltar onde precisa soltar, alongar onde precisa alongar, fortalecer onde precisa fortalecer. E aí você vai caminhando em paralelo os seus desbloqueios emocionais com os seus desbloqueios físicos. E assim você vai caminhando para a plenitude. Eu percebi que o grupo do Pablo, eles melhoraram muito, como diz o Pablo, despioraram, né? Os homens despioraram muito, né? Dessa questão física, né? A sua avaliação ajudou nisso, nesse processo deles? Não resta dúvida que é mais uma etapa de desenvolvimento. É como se é como para todo mundo que eu faço análise, eu falo: seja bem-vindo a aprofundar muito mais o conhecimento do teu corpo agora, a olhar para camadas mais profundas que até então ninguém fala sobre isso. Então, mas não é tudo. É uma etapa fundamental. É o que eu chamo de a base. É o start. É o start, porque é igual construir uma casa. Se você tenta construir um corpo atlético, se você tenta só correr, pedalar, sem cuidar da base do teu corpo, é que nem construir uma casa sem olhar para o terreno, sem construir o alicerce. Então a análise funcional, ela prepara o corpo, ela prepara a base do corpo para você construir um corpo saudável, livre de dores, lesões e com mais performance. É a mesma coisa que uma casa. Você constrói um alicerce, aplana o terreno, constrói o alicerce e você está pronto para construir uma grande casa. É assim que funciona também. Você já me convenceu em fazer essa análise. Agora eu quero ver o pessoal aí, ó, te procurando para fazer essa análise, que isso é importantíssimo. É importantíssimo. Então, assim, eu estou à disposição para fazer a sua análise, para fazer a análise de todo mundo que quiser. Por quê? Porque é muito importante ter um envelhecimento saudável. E você que é esportista ou que é um atleta, é importante você ter mais performance e ficar livre das dores e lesões. Então essa análise, para quem tem dúvida, eu aplico ela presencialmente, então você pode marcá-la comigo. Também eu aplico ela online. Então, essa semana eu fiz numa pessoa que é da Suíça. Nossa. E aí eu vou conduzindo junto, faz isso, faz isso, faz isso. E aí a gente chega nos resultados mesmo. A gente identifica todos os bloqueios físicos para depois oferecer a solução. Muito Nosso bom. cenário aqui Desmontou. está sendo desmontado. Faz parte, né? Faz parte do mundo real. Mas não é isso que vai impedir a gente, não. Nada, Isso aí, de forma alguma. isso aí a gente já foi curado de perfeccionismo, isso aí a gente continua. Mas olha, foi muito bom conversar contigo. Muito bom mesmo. Esclareceu muita coisa. Eu acho que o pessoal aí que está assistindo a gente também esclareceu muita coisa aí para o pessoal. Muito obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom também esse bate-papo, entender um pouco mais de diferentes assuntos, poder oferecer para as pessoas uma possibilidade de aprofundar o conhecimento do corpo, das emoções, da espiritualidade, né? Convidar todo mundo para olhar para essas áreas da vida, buscar mais intimidade com o grande Criador para evoluir nesse teu campo espiritual,
olhar para as tuas emoções, para os bloqueios emocionais, para aquilo que está te impedindo de fato, romper a fase da semente e, de fato, crescer como uma grande árvore e dar grandes frutos e contribuir para a vida do próximo, né? Então, e te convido também a cuidar do seu pilar físico, né? Que é a base, que é o templo do espírito. Um espírito forte não habita um corpo fraco. Então você precisa fortalecer o teu corpo, deixar ele pronto, deixar ele desbloqueado fisicamente, para ter um espírito também cada vez mais forte e como um ser triuno, né? Você prosperar, ser feliz, transbordar na vida do próximo e assim cumprirmos muito melhor o nosso propósito, a nossa missão aqui nessa terra. A vida fica mais leve, né? Assim, fica bem mais leve, né? Fica mais leve, fica sem dor. Então eu convido você a viver junto comigo esse movimento, que é o movimento VSD, que é Viva Sem Dor, né? E que dor é ela? Dor física, dor emocional. Então vamos olhar com atenção para tudo isso, sendo que o mais importante de tudo é a gente ter de fato intimidade com Deus, é desenvolver a nossa espiritualidade, é o primeiro passo para a gente se reconhecer como imagem e semelhança do Criador, para a gente caminhar com todos os outros passos. As outras coisas vão vir. Vão fluindo, vai fluir naturalmente. O importante é você estar em unidade com Deus, estar junto com Deus. Isso aí. E o resto vem. É isso aí. Obrigada mesmo, tá? Obrigado você também. Tamo junto. Tamo junto. Até depois do fim. É isso aí.